Eu creio que Deus quer falar muito com as nossas vidas. Uma das coisas que Deus quer falar bastante conosco é nós poder estar na sua presença. Eu quero falar coisa de profecia. Eu quero falar coisa que nós possamos, se alegrar em saber que nós podemos profetizar para nós mesmos, que nós podemos profetizar para a nossa família, podemos profetizar para as pessoas. Nós precisamos disso. Nós precisamos desse impulso nas nossas vidas. E eu quero dizer para vocês, eu estou tão empolgado nessa noite aqui, porque eu posso perceber Deus colocando em nossas vidas essa unção de poder profetizar, de poder falar para as pessoas. Muitas vezes nós oramos assim: Senhor, faça, faça, faça isso e aquilo. Deus já fez o que deveria de fazer. Hoje Ele deu o poder para nossas vidas, para nós profetizar, para mudar a situação de coisas. Mas muitas vezes nós temos, como é que se diz? Eu não sei porquê, mas entrar na presença de Deus, depois que está na presença de Deus, é gostoso, não é? Mas eu estava falando com um jovem essa semana e estava dizendo assim: o difícil é ter aquela disciplina. O difícil é a disciplina de ir. Mas depois que está no Senhor, depois que está orando, é gostoso. Eu não sei o que atrapalha nossas vidas, eu não sei o que atrapalha. Não sei se de repente é a preguiça, ou é sei lá o quê. Mas a preguiça pode ser uma coisa que atrapalha nossas vidas. Agora lembrei de uma pessoa que era muito preguiçoso. Então tem pessoas preguiçosas demais. Já por falar essa palavra, lembrei. E essa pessoa era preguiçoso. Ele não trabalhava, não queria trabalhar, não queria fazer nada. Ele era preguiça mesmo. E a Bíblia diz que aquele que não trabalha, é bom que não coma. E quem não come, se acaba. Então tem que pensar bem. Aquele que não trabalha, é bom que nem vive nessa terra. Em última palavra. E essa pessoa era tão preguiçoso, tinha trabalho e não queria trabalhar, e um grupo de pessoas ajudava eles, estava ajudando sempre. E aquela pessoa não queria trabalhar, era preguiçoso. E aquele grupo resolveram: não vamos dar mais nada para ele que se vire. Mas ele começou a ficar fraco. Foi ficando fraco. Não está na Bíblia isso aqui, irmão. Ele estava fraco, ficando fraco. E aquele grupo pensou: sabe uma coisa? Ele vai morrer, não vai? Vai morrer. Vamos enterrar vivo esse cara? Vamos enterrar, já está quase morto. Vamos lá, vamos levar ele, vamos enterrar vivo. E daí eles pegaram e levaram o cara no cortejo. Quando chegou numa altura, um abriu o coração, disse: não, para aí, para cortejo, eu quero conversar um pouquinho com vocês. Daí ele disse: o que foi? Daí ele disse: eu dou um saco de arroz para ele. Vamos deixar mais um pouco, eu dou um saco de arroz. Ele sentou e disse: é com casca ou sem casca? O cara disse: é com casca. Daí ele deitou e disse: siga o inteiro. Pessoal, tem gente que não tem jeito. Então, siga o inteiro. É com casca, o cara é muito preguiçoso. O irmão chegou hoje e disse: tem um calzinho para nós? Tem. Amém. Amados irmãos, eu quero ministrar nessa noite, mas eu tenho uma palavra sobre Ezequiel. E essa palavra de Ezequiel, quem era Ezequiel? Era uma pessoa que ouvia Deus e profetizava. E aqui eu gostaria de ler aonde diz aqui que ele veio nesse vale de osso seco. Veio sobre mim a mão do Senhor,
E o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava de osso, cheio de osso, e me fez andar ao redor dele. E eis que era muito numeroso sobre a face do vale, e estava sequíssimo. E me disse: filho do homem, poderão viver esses ossos? E eu disse: Senhor Jeová, você sabe. Então me disse: profetiza sobre esses ossos e diz-lhe: osso seco, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que farei entrar em vós o espírito e vivereis, e porei nervos sobre vós, e farei crescer a carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei vós o espírito e vivereis, e sabeis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um rebuliço, e os ossos se juntaram, cada osso a seus ossos. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceram a carne, e estendeu-se pele, e sobre eles por cima, mas não havia nele espírito. E ele me disse: profetiza o espírito, profetiza, ó filho do homem. E disse ao espírito: assim diz o Senhor Jeová, vem dos quatro ventos o espírito, e assopra sobre esses mortos, para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé um exército grande e extremo. Nós notamos aqui que o que aconteceu com o profeta? Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale cheio de ossos. Quando Deus fala que a mão de Deus pegou e levou, veio a mão do Senhor e levou ele a um vale que estava cheio de ossos. Se nós não está bem, nós vamos ver o que aconteceu com isso. Um vale cheio de ossos. Muitas vezes nós queremos ir para um lugar bom, né? Um lugar onde podemos até ministrar a palavra, mas podemos ali depois ter um coquetel, alguma coisa. Mas muitas vezes não é ali que Deus quer que nós vá. Muitos projetos nossos, Deus pega nossas vidas e diz assim: abandona o teu projeto, porque eu quero que você vá lá nesse lugar. Quando é a mão do Senhor, é o profeta ser submisso a Ele, ao que Ele fizer está bem feito. E assim tem que ser conosco. Ou nós somos o profeta, ou nós somos os ossos. Uma coisa nós somos. Nós precisamos ser profeta, que fala as coisas de Deus, que profere as coisas de Deus, que fala as coisas de Deus, que anda com Deus. Sabe, nós temos que ser essa pessoa. Quando começa a grudar a língua, tem que achar um jeito, né? Esse rapaz aqui está tocando porque ele tem que tocar. O profeta Davi, ele tinha, quando era as coisas do mal, as coisas da carne, ele pegava um porrete, matava, ele arrebentava com os ursos. Mas quando era coisa do Espírito, ele pegava a flauta
para descer a presença de Deus. Eu quero a presença de Deus nesse lugar. E o Vini está tocando para que a presença de Deus esteja aqui, né, conosco. Hoje é um dia que eu escolhi para nós ministrar, para nós pregar, para nós andar no Espírito, entender que nós precisamos disso. No 2 diz assim: e me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos a face do vale, e estava sequíssimo. Estava sequíssimo. Nós notamos assim que ele andou como que andou. Se a gente anotar bem, nós queríamos viver memorializar bem o que aconteceu. É que terrível ele andar em roda desse vale de ossos seco. Ele andava em redor, ele caminhava em redor daqueles vales de ossos secos, caminhava em roda, profetizando, falando, né, esses ossos secos. Mas ele disse: você sabe, Senhor. Ele não duvidou do Senhor. Quem sabe se fosse eu tinha duvidado. Poderão viver esses ossos? Eu ia dizer: Senhor, está sequíssimo. Pelo menos tivesse carne podre, né? Nem que tivesse que trancar o nariz para chegar lá, né? Mas dali surgia carne. Não, estava sequíssimo. Estava sequíssimo os ossos. No 4. Então me disse: profetiza sobre esses ossos. E diz aos ossos: ouve a palavra do Senhor. Amados irmãos, pode ter coisa na nossa vida que a gente pensa que não tem mais jeito. Nós já tivemos essa bênção de Deus de nós estar de pé. Essa bênção de Deus de Ele estar conosco. Mas tem parte da nossa vida que é osso seco, que nós queremos profetizar nessa noite, que nós queremos dizer: Senhor, vem nesse problema. Sabe, irmãos, nós temos que estar inteiro. Nós não precisamos, não podemos ter parte de nós osso seco. Osso seco não faz nada. Osso seco fica assim, seco. Nós precisamos colocar, o Velho Testamento nos ensina para nós viver o novo. Porque o Velho Testamento era alma vivente, era na paulada, e hoje não, é espírito vivificante. Hoje é no espírito. Nós aprendemos do velho para trazer para o novo. Então me disse: profetiza. E o Senhor começou a profetizar, falar. Ouve, osso seco, ouve, né? E ele disse assim: ouve, osso seco, ouve a palavra de Deus. Sabe, irmãos, muitas vezes a gente pensa: não tem mais jeito. Tem uma pessoa perto da minha casa que a gente pensa assim: não tem mais jeito. Poderia pensar assim: não tem mais jeito. Você tem gente que você pensa assim: não tem mais jeito. Não tem mais jeito. Tem jeito sim. Falta nós profetizar. Falta nós profetizar sobre essas vidas. Falta nós profetizar para que tenha vida, para que venha com vida, que venha a graça de Deus, a glória de Deus. Nós precisamos profetizar nisso. E ele andava de redor. Ele não andava por cima, mas ele andava por de redor. Muitas vezes nós temos que andar de redor de osso seco, de pessoas que não têm Cristo. Nós temos que andar de redor, profetizando, abençoando, e não pisar em cima, não dar bibliada, mas em ter cautela com aquilo que é de Deus. Esses ossos secos eram de Deus. Era osso seco, mas era de Deus. Era a pessoa que se gerou depois que o profeta falou. E no 5 diz assim: assim diz o Senhor Jeová a esses ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. Sabe, irmãos, nós precisamos entender isso aí, que nós somos o profeta. Nós temos o profeta para profetizar. Teve uma época na minha casa, e eu falo porque a Marisa está junto, ela lembra muito bem.
E nós não tinha... nós estava sem paz na minha casa. Eu tinha uma empresinha, tinha um vendedor que estava vendendo mal. E na minha casa não era lugar de descanso. E um dia eu me invoquei. E eu fiquei de pé e corria por dentro da casa e disse: a minha casa é lugar de descanso, a minha casa é lugar do Senhor, a minha casa é lugar de descanso. Fiz até umas bobeiras, fui lá, peguei um óleo, esse óleo é para o trabalho do Senhor Jesus. Despejei aquele óleo em cima até das pastas dele, do vendedor. Até hoje ele não sabe que eu fiz aquilo, mas eu despejei óleo para cá, despejei para lá e profetizei. Falei que a minha casa é lugar de descanso, não é lugar de tristeza. Parece que eu gostava mais do meu trabalho, gostava mais das coisas que tinha pela frente, de viajar, de andar, de dormir num hotel, do que estar em casa. Mas depois que eu profetizei, para que ali fosse o lugar de descanso, que eu profetizei, Deus veio e Deus começou a abençoar a minha vida. E ali eu senti tanta presença de Deus. Até hoje, a minha casa é lugar de descanso. Eu saio por aí, não vejo a hora de chegar em casa. Lugar de descanso na minha casa. Como que está a tua casa? Como que está a tua vida? Tem osso seco? Vamos profetizar. Vamos falar, vamos profetizar para nossas vidas. Aquilo que nós precisamos, nós profetizamos. E Deus vai se fazer presente, porque Deus é Deus, Ele pode todas as coisas. Mas muitas vezes nós ficamos apáticos, nós ficamos assim, é assim mesmo, tá bom assim, o que tem que passar a gente passa, isso e aquilo. Se é para mim passar, deixa que eu passa. Se é isso e aquilo, eu fico me conformando com as coisas que não é minha. Sabe, irmãos, esses dias eu fui para sentar um casal. Me ligaram para mim e disseram que esse rapaz, não vou dizer o nome, nada, tinha separado. Ele estava sozinho, a mulher dele mandou embora, foi para a casa da mãe, com o filhinho. Chamei ele, eu vou na tua casa aí para eu falar contigo. Ele disse: não, eu vou aí. Não queria nem que eu fosse lá. Foi lá em casa, conversamos. Começou dizendo que era muito brabo. Eu disse: eu não tenho medo, meu amigo. O apóstolo Paulo era o cara mais brabo que existe, era um bandidão, era Saulo. Deus derrubou do cavalo. Não tenho medo de você. Mas ele me respeita muito. Ele disse: tio Adair, você é um homem que eu respeito. E eu vim para obedecer você, porque você eu respeito. Então beleza, senta aí. Sentou lá, começamos a conversar. E eu disse para ele: meu guri, o problema é lá na frente. Você viu que era feliz e não sabia, tá? Isso eu vou te dizer. Fulano me convidou para ir na casa dele, mas ele me trazer bibliada, já me cortando para mim. Não, eu não vou ler Bíblia para ti, nada, homem. Daí foi, aí saí, fui lá dentro. O que mais me chocou foi que eu falei tanto para ele, dei tanto testemunho, ele ficou tão contente comigo. Mas o que mais me chocou foi que eu daí fui lá e gritei para Marisa: nega, faz um café aí para nós dois. E voltei lá numa salinha que tem na frente lá. Daí a Marisa fez um café bem gostoso para nós. E ele comeu, eu estava com fome, coitado. Comeu bastante, comeu isso aqui. Mas o que mais me chocou, sabe o que foi? Que ele ligava só a Marisa. Só o café que ele tomou. Ele disse: mas como eu fui amado naquela casa. Aquela mulher me amou, me chamou, ela me deu um café gostoso. Dali eu saí e fui para casa. Dali, no outro dia, a irmã dela me ligou: tia Daí, tem que ir lá falar com a minha irmã. Ela só chora daí, só chora no quarto. A mãe não aguenta mais ela. Ela está lá com o nenê e só chora, só chora, só chora, só chora. Mas por quê? Ele não quer mais ela. Vou lá. Fui lá.
Cheguei lá, a mãe dela sumiu com a criança, pegou a criança e foi lá pro quarto, né? Deixou nós dois lá. Era meio frio, fez fogo lá. Tava eu e ela na frente, ela na frente, nós conversando. Daí quando ela disse assim: tia Daí, eu resolvi o quê? Agora eu vou me separar mesmo. Agora eu mas chorando. Eu vi que não era, né? Eu resolvi. Ontem ele me ligou e disse assim: olha, eu já estou com os documentos no cartório, já está tudo resolvendo, eu vou levar aí para te assinar. Depois traga essa porcaria que eu assino, ela disse. Traga essa porcaria que eu assino. Eu disse para ele: você falou isso? Você falou isso? Falei. Então tu quer fazer o que o diabo quer fazer? Tu quer fazer o que o diabo gosta? Tu não quer mais ele então? Não, tia Daí, é que encheu. Digo, encheu? É assim que se faz? Mas enchia da coisa. Não, você faz assim, menina. Tu não sabe profetizar. Tu tem que profetizar, o marido é meu. Ele é meu, casou comigo. E a Bíblia diz que aquele que se junta não separa o homem. E você, menina, o que tu faz uma coisa dessa? Mas eu embrabeci com ela. Ela disse assim: mas como é que eu faço? Profetiza! Profetiza! Começa a profetizar. Mas como é que faz? Fica de pé. E comecei a me da mesa. Eu profetizava e ela dizia amém. Ela só diga amém, só concorda. E eu comecei a profetizar: esse casal é do Senhor Jesus, não vão se separar não, em nome de Jesus. O esposo é dela, o Senhor que fez o casamento, o Senhor aprovou, e agora em nome de Jesus. Eu rodeava na mesa, eu digo, não tem ninguém, mas a mãe dela estava lá ouvindo, e eu falando. Vou encurtar o caos. No próximo sábado tinha reunião de casal. Estava ele e ela na reunião com o neném no colo. Então até hoje assim, de mãozinha dada. Quando me enxergam eu tenho que cair fora, porque eles vêm correndo os dois. Mas ainda cava a Marisa que deu maior amor. Sabe, irmão, que nós temos que profetizar, nós temos que falar, nós temos que dizer: o Senhor reina, o Senhor vive, o Senhor vai mudar esse meu marido, essa porcaria desse meu marido. A mulher também tem que dizer, o homem tem que dizer: essa mulher há de mudar essa coisa, vai mudar, nós precisamos fazer isso, gente. Nós temos que se virar, nós temos que andar e lutar para que as coisas andem. Eu falei que ia pregar. Amém. Hoje é pregação. E porém nervos nele. O 7. Então profetizei como o Senhor me deu ordem. E houve um rebuliço enquanto eu profetizava. E eis que se fizeram como é que é? Rebuliço. E os ossos se ajuntaram, cada osso a seu osso. Vocês já pensaram o problema que deu? Cada osso procurando os seus ossos. Um vale de osso seco, onde a cabeça estava para lá, o pé estava para cá, a coisa estava para lá. Vocês já viram? Alguém aqui já viram? Brunão? Brunão já viu, Bruno? Foto de osso seco? Eu já vi. Eu tenho um primo que mora em Rondônia e ele vai nos matos por lá caçar, pescar. E ele focalizou, tirou foto de uma ossada lá, de pessoas, não sei se é de índio, de gente lá, mas eles tiram foto e não comunicam a ninguém para não se complicar. Mas ele tirou foto, trouxe, me mostrou aquela foto, aquela ossada. Eu sei o que é isso. Eu vi. Não está bem certinho aquele esqueleto assim, sabia? O pé está para lá, a mão está para cá, as coisas estão tudo desordenado. Era assim que nós estávamos, tudo desordenado. A minha cabeça só pensava por coisa ruim. Estava lá longe. A minha mão, muita mão roubava, muita mão mexia no que não era seu, muita mão ia onde não era para ir. Tudo o Senhor fez nas nossas vidas. Veja bem o que Deus fez na nossa vida. Quanta coisa Deus colocou na nossa vida, as coisas certas, as coisas corretas em nossas vidas. Mas ainda precisamos
profetizar, para que os ventos do Espírito venham em nossas vidas. Quando Deus fez o homem, Ele fez aquele Adão, aquele bonecão de barro, não é verdade? Com as suas mãos. Se Ele fez com as mãos, Ele é criador, Ele criou o homem com as mãos. Ele criou com as mãos, Ele é o criador. Mas Ele soprou na sua nariz, na sua vida, para que tenha vida, para que o homem tenha vida. E a palavra de Deus diz que aquele homem pecou. Não era para fazer tal coisa ele fez. Você sabe tudo, não precisa estar explicando. E a Bíblia diz que ele morreu. Mas como morreu? Se ele saiu de lá, saiu do jardim, foi expulso, morreu o que dele? O sopro de Deus, a vida de Deus. Morreu o homem, morreu a vida. Continuou sendo o que dali para frente? Só criatura. Só criatura. Hoje precisamos do sopro de Deus, novamente, o sopro do Espírito Santo, para nós viver uma vida sincera nas mãos de Deus. O 8. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceram a carne, e estenderam-se a pele sobre eles por cima, mas não havia vida. Ele fez tudo, depois colocou o acabamento, que seria a pele. Mas o que nós aprendemos aí? Nós aprendemos que teve um milagre tremendo, não teve? De osso seco virou pessoas, não virou? Mas não tinha vida. Há um rebuliço muito grande sobre isso, sobre ossos, sobre... A gente olha na televisão, é cura disso, cura daquilo, cura... É um rebuliço grande, é ou não é? Bênção de Deus. Mas às vezes eu penso, mas será que continua a vida? O interessante é continuar a vida, é ter vida de Deus sempre em nós. Nós precisamos da vida do Senhor, nós precisamos da vida de Jesus, nós precisamos da vida, porque Deus só vê vida em nós. Deus não vê outra coisa, só vê vida. Deus não vê morte, Deus vê vida. E para tudo que é coisa tem solução para nós. Basta nós profetizar. Mas não havia o Espírito. Aqueles homens ficaram criados, aquele rebuliço de osso procurando seu companheiro, seu osso, tudo atrapalhado, até que acertou tudo, até que virou aquele povo mais lindo do mundo, mas não tinha vida, sabe? E ele disse, mas não tinha vida, um povo lindo, um povo bonito, mas não tinha vida, a vida de Deus. O 9, e ele me disse, profetiza ao Espírito, profetiza, o filho do homem, dizendo para Ezequiel, profetiza o filho do homem, e diz ao Espírito, assim diz o Senhor Jeová, vem dos 4 ventos, o Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Sabe, irmãos, chama o casaco, precisamos profetizar. Ele disse dos 4 ventos, dos 4, vem o vento do Espírito e assopra sobre esses mortos, para que viva, para que ande. Sabe, irmãos, muitas vezes eu fui um cara assim, eu fui um osso sequíssimo. O que é seco? É não ter presença de Deus. O que é seco? Quem que está meio seco, meio molhado. Muitas vezes a gente está meio problema seco, mas precisamos profetizar para nós mesmos, para que nós tenhamos vida. Muitas vezes nós ficamos assim, nas mimícias, naquelas coisas que nós olhamos, parece que está com problema, parece que eu tenho um problema na minha casa, tem umas coisas lá que não dá certo, mas é assim mesmo, deixa assim, cada um pega a sua cruz,
Eu não aceito isso. Eu aceito a presença de Deus para toda a solução das nossas vidas. E ele me disse, profetiza. O 10. E profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército grande em extremo. Um exército grande em extremo. O que nós aprendemos? Nós aprendemos aqui que nós precisamos profetizar. Profetizar para nossa casa. Profetizar para nossas vidas. Eu tenho meu irmão que viaja, não sei se eu contei, eu acho que eu contei agora. Não contei. Esse meu irmão viaja. E ele disse para mim, que nem você disse, né, Deir, nós temos que ser profeta nós mesmos. Ele não está na nossa igreja, mas ele chega lá às vezes, diga alguma coisa aí. E ele crê. Diga que eu vou vender bem essa viagem. E eu digo, e ele vende bem. Diga que eu vou fazer tal coisa e vai dar certo. E ele faz, e dá certo. Sabe? É o irmão meu que sofreu um acidente, ele não tem uma perna, a perna direita amputou. E a mão direita é no bolso, toda a vida não funciona. É próspero. O que ele faz dá certo. Onde ele bota a mãozinha dele, só a mão esquerda, se a outra não funciona. E é próspero, porque ele profetiza. Ele profetiza as coisas. Ele diz, eu quero comprar um sítio daí. Digo, com quem tu quer comprar um sítio, homem de Deus? E ele está lá com o sítio, eu pensei, vai que dá certo. E deu certo, está lá o sítio. Já fui lá para posar no sítio dele. Sabe, irmão, nós precisamos profetizar. O que você tem na tua vida que está seco? Qual o problema que você tem na tua vida que está secando? Não deixa secar, meu irmão. Antes de nós profetizar, vamos ficar de pé. Nós queremos profetizar nessa noite.